Capítulo 5º. Da organização, planejamento e especificações do STCO. Artigo 10º. Na organização, planejamento e operação do STCO, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Orientação pelo interesse público e para a garantia da mais ampla mobilidade e acesso aos espaços urbanos, de forma racional e eficiente, no menor tempo e custo possíveis, de modo a evitar tanto a segregação dos espaços de atuação quanto a superposição desnecessária de serviços. Inciso 2º. A adoção do conceito de rede de transporte unificada, complementar e integrada como vetor para a estruturação do serviço público de transporte coletivo, de forma a garantir melhor atendimento às necessidades da população usuária, pelo menor custo e menor impacto na estrutura urbana. Inciso 3º. Promoção da integração física e temporal no STCO, bem como da integração intermodal e tarifária. Inciso 4º. Favorecimento, inclusive em termos de circulação viária, do serviço público de transporte coletivo em detrimento do transporte privado individual e ampliação de sua participação na matriz de deslocamento da população. Inciso 5º. Manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do STCO, de modo a garantir a continuidade da prestação do serviço público essencial. Inciso 6º. Adequação à política urbana do município, expressa no seu plano diretor e no seu plano de mobilidade. Inciso 7º. Observância das necessidades de atendimento do STCO em áreas de expansão urbana ou de adensamento populacional. Inciso 8º. Observância das manifestações da população usuária através dos meios instituídos e, em especial, das informações colhidas através do sistema de relacionamento com o usuário. Inciso 9º. Emprego de metodologias e técnicas adequadas ao serviço, baseadas em dados históricos e de pesquisas atualizadas sobre a demanda de transporte. Artigo 11. A especificação dos serviços no âmbito do STCO será realizada tomando-se como base a demanda aferida por processos diretos ou indiretos de medição, o seu comportamento em termos de distribuição espacial e temporal, a capacidade dos veículos utilizados, a taxa de conforto, em termos de densidade de passageiros em pé, os intervalos máximos de espera, o tempo de viagem e demais condições específicas. Parágrafo 1º. Para os estudos de especificação dos serviços, as concessionárias realizarão pesquisas de demanda periódicas nas principais linhas do STCO, as quais servirão para o planejamento e programação do poder concedente, em conjunto com as concessionárias. Parágrafo 2º. Os estudos de especificação dos serviços, quando realizados pelas concessionárias, serão submetidos ao poder concedente para a definição final da oferta de viagens necessárias, após prévia avaliação. Parágrafo 3º. Os estudos de especificação dos serviços, quando realizados pelo poder concedente, serão apresentados às concessionárias para as suas considerações, antes da definição final da oferta de viagens necessárias pelo poder concedente. Parágrafo 4º. O poder concedente definirá os padrões mínimos de taxa de conforto e intervalos máximos, de acordo com as condições econômicas, operacionais e tecnológicas do STCO. Artigo 12. As concessionárias, a partir da especificação dos serviços, elaborarão o plano operacional, definindo as tabelas de serviços e, consequentemente, o quadro de horários. Parágrafo 1º. O plano operacional será apresentado pelas concessionárias ao poder concedente, para definição final, após prévia avaliação técnica, do quadro de horários a ser praticado. Parágrafo 2º. Havendo necessidade de ajustes no plano operacional apresentado na forma do parágrafo 1º, as concessionárias farão as revisões, reapresentando-o para aprovação final pelo poder concedente. Parágrafo 3º.
As concessionárias poderão atualizar o plano operacional, independente da realização dos estudos de especificação dos serviços, em situações supervenientes, devidamente demonstradas e justificadas, devendo submetê-lo à aprovação do poder concedente, na mesma forma como disposto neste artigo. Parágrafo 4º. A fiscalização do poder concedente, em situações excepcionais e para melhor atender ao interesse público, poderá efetuar alterações emergenciais nos aspectos operacionais dos serviços. Artigo 13. O STCO será executado conforme as especificações operacionais registradas no Cadastro Geral de Operação do STCO, objeto das ordens de serviço de operação, OSO, e conforme os padrões técnicos e operacionais definidos nos atos normativos estabelecidos pelo poder concedente, nos instrumentos de delegação e na legislação pertinente. Parágrafo 1º. As ordens de serviço de operação, OSO, conterão as características operacionais de cada linha, especialmente: a linha A. Código e denominação do serviço. A linha B. Denominação e razão social da concessionária. A linha C. Data de vigência. A linha D. Número sequencial de emissão. A linha E. Localização dos pontos terminais. A linha F. Extensão da linha em operação normal, por sentido. A linha G. Extensão da quilometragem ociosa da linha, por sentido. A linha H. Itinerário detalhado, contendo todas as vias e pontos de parada em que devem circular os veículos, em ambos os sentidos. A linha I. Itinerário detalhado da quilometragem ociosa, contendo todas as vias em que circulam os veículos, em ambos os sentidos. A linha J. Tempos de viagem, expressos em minutos, estimados por sentido, por tipo de dia e por período de operação. A linha K. Relação de horários de início das meias viagens e viagens nos terminais principal e secundário, por tipo de dia. A linha L. Especificação do tipo de veículo em termos de padronização, capacidade, potência e demais informações relevantes. A linha M. Frota programada de referência. A linha N. Resumo das alterações promovidas em relação à sua última emissão. A linha U. Data de emissão. Parágrafo 2º. As ordens de serviço de operação, OSO, serão reeditadas, sempre que houver alterações nas características operacionais das linhas. Artigo 14. Os estudos para modificação do plano operacional realizados pelas concessionárias deverão ser apresentados ao poder concedente, contendo o objetivo da alteração, justificativa, pesquisas realizadas e memória de cálculo. Parágrafo 1º. A proposta somente será encaminhada pelas concessionárias por meio de representante legal devidamente constituído. Parágrafo 2º. A proposta que não for acompanhada do estudo de viabilidade técnica e dos requisitos indicados neste artigo não será objeto de apreciação e homologação pelo poder concedente. Artigo 15. A programação operacional proposta deverá acompanhar também as novas demandas de serviços, notadamente se ocorrer. Inciso 1º. Crescimento ou diminuição do número de passageiros transportados em decorrência do aumento ou decréscimo da população. Inciso 2º. Variação pontual da demanda, como consequência da expansão urbana, caracterizado por novos polos geradores de viagens, tais como: a linha A. Empreendimentos comerciais e industriais. A linha B. Serviços de educação. A linha C.
Serviços de saúde. A linha D. Conjuntos habitacionais. A linha E. Unidades públicas ou privadas de serviços. A linha F. Adensamentos de núcleos habitacionais. Parágrafo 1º. O estudo de viabilidade técnica conterá um levantamento potencial da demanda para a determinação de um nível básico dos serviços, cujo monitoramento embasará a oferta definitiva dos serviços. Parágrafo 2º. As concessionárias serão informadas pelo poder concedente sobre a instalação de novos polos geradores de viagens e terão um prazo de 60 dias, contados a partir do recebimento desta informação, para apresentar a proposta de criação de serviços ou adequação dos existentes. Artigo 16. A proposta de criação de novos serviços ou adequação dos existentes para atender novas demandas, quando compartilhadas por áreas operacionais distintas, deverá ser protocolizada junto ao poder concedente e acompanhada de estudo e informações assinadas pelos representantes legais das concessionárias envolvidas. Artigo 17. As concessionárias poderão alterar o quadro de horários do plano operacional durante os períodos de dias atípicos, considerando que os quadros de horários poderão ser reduzidos em até 20% daqueles vigentes para os dias típicos. Parágrafo único. A proposta de quadros horários para os dias atípicos deverá ser acompanhada de comparativo entre a demanda dos dias típicos e atípicos correspondentes no ano imediatamente anterior. Artigo 18. O calendário de dias atípicos será definido previamente pelo poder concedente e enviado às concessionárias. Artigo 19. As discussões referentes ao planejamento da rede de transporte e à oferta de serviços serão realizadas através de um comitê técnico, CT, integrado paritariamente por técnicos do poder concedente e das concessionárias.